A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que encontra-se no livro de Jó, no capítulo 19, verso 25. Um verso muito conhecido da palavra de Deus que diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. O título que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nesse dia é Eu sei e Ele é meu. Acabamos de ler um versículo no capítulo 19 de Jó, no contexto da história de Jó, da vida de Jó, que é um livro muito importante para que nós possamos aumentar o nosso conhecimento acerca de fé, acerca de postura, acerca de alicerce espiritual. É um livro que nos confronta. Toda vez que nós lemos esse livro, nós somos confrontados. É a forma de Deus nos confrontar, é nos mostrando, por meio desse livro, aquilo que Jó foi capaz de fazer em sua vida terrena e que nós, que passamos às vezes por problemas menores do que o dele, não fazemos. E é a forma. Deus exorta aqueles que Ele ama, assim como um pai exorta o seu filho, para que nós possamos ter sempre um choque de realidade e entendermos que a nossa busca a Deus ela tem que ser diária, a nossa transformação de vida ela tem que ser diária. Então esse texto falou muito ao meu coração e eu compartilho com você. O título já foi muito impactante para mim. Quando eu estava aqui lendo, escrevendo, eu vi que a parte do versículo que fala eu sei e ele é meu. Tanto o sei quanto o meu é algo que me impactou e falou muito comigo neste texto. Mas é bom recapitularmos quem foi Jó. Jó foi um homem íntegro. Quando você lê logo o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Jó, você já se depara logo com as características de Jó. Jó era um homem íntegro, era um homem justo, era um homem temente a Deus, era um homem que se esforçava sempre. Ele evitava fazer o mal, porque tamanho era o temor que ele tinha a Deus, que ele sabia que tinha que buscar se distanciar daquilo que o fazia pecar. Então ele evitava de fazer o mal. Então essa característica de Jó, da personalidade dele, ele nos ensina. Por que ele nos ensina? Ele nos ensina porque ele tinha tudo. Ele tinha muitos bens, ele tinha muitas riquezas, ele tinha uma bela família. Poderíamos dizer que Jó era um homem muito bem sucedido, era um homem rico, mas era rico mesmo naquela época. Mas a riqueza não tomava o coração de Jó. A riqueza não tomava o quê? O primeiro lugar em seu coração. Jó sabia que temer a Deus era o princípio de tudo. E ele não deixava com que aquele dinheiro que ele tinha, com aquela riqueza, assumisse o trono do seu coração. Tudo ia muito bem com Jó, até que ele foi submetido a uma grande provação. Deus permitiu que Jó passasse por uma provação. Deus não tenta ninguém, não foi uma tentação na vida de Jó, e sim uma provação. O inimigo afrontou Deus dizendo que Jó só o servia, Jó só era íntegro, Jó só era justo, Jó só era temente a Deus, Jó ele evitava fazer o mal porque ele era rico, porque ele tinha uma bela família. Então o inimigo afrontou Deus. Mas Deus nunca entra numa batalha para perder. Deus não perde batalha, ainda mais para o inimigo. Deus sabia, na sua presciência, que Jó reunia a capacidade para vencer aquela provação que Deus estava permitindo. E não foi uma única provação. A primeira provação foi quando ele perdeu todos os seus bens, tudo que ele tinha.
ele perdeu. E a outra provação foi quando ele perdeu os seus filhos. Imaginem, perder seus filhos. E Deus tinha certeza de que esse homem iria manter a sua postura. Uma postura íntegra, uma postura justa, temente a Deus e que evitava de fazer o mal. Foi uma grande aflição que apareceu na vida de Jó. Aí eu olho para mim hoje e vejo as aflições que vêm sobre minha vida. Se comparadas às aflições de Jó, elas não são nada. Porém, a postura de Jó me ensina, à luz da palavra, que quando Deus entra na nossa vida, quando Deus entra naquele negócio, a aflição, em algum momento, ela vai passar. Em algum momento nós vamos desfrutar da vitória que Deus tem para as nossas vidas. Mas durante a aflição é difícil. Durante a aflição você fica fraco, você fica com debilidades, seja na sua saúde física, seja na saúde emocional, seja no seu dia a dia, enfim, Jó passou por tudo isso. Jó ainda foi afrontado por sua mulher, que quando ele estava com uma doença como se fosse uma chagas, onde ele coçava a sua própria pele com cacos, tamanha era a enfermidade que Jó estava enfrentando. E a sua mulher, aquela que deveria estar ao seu lado, dando força, estou junto contigo, vamos Jó, vamos vencer, o Deus que nos deu tudo, é o Deus que vai te sustentar, ela em nenhum momento fez isso. A mulher de Jó era uma mulher tola, era uma mulher que ao invés de aproximar Jó de Deus, naquele momento difícil, ela estava querendo era distanciar. E ela falou para Jó, Jó, por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre logo? Olha o estado que você está. Jó, naquele momento, mesmo passando por um momento difícil, Jó repreendeu a sua mulher, chamando-a de louca. Porque se eu nu vim ao mundo, eu nu voltarei. Eu não vou levar nada desse mundo. E Deus, se isso está acontecendo, é porque Deus está permitindo. E se for essa a vontade dele para me levar, que assim seja. Essa era a fé de Jó durante a aflição, que é algo que nos ensina que quando passarmos por momentos difíceis, sabemos que iremos sofrer, sabemos que iremos estar em alguns momentos assim, de forma inexplicável. Tamanha dor, tamanha a incerteza, tamanha as incógnitas da vida. Mas uma coisa é certa, que nós não utilizemos o caco para nos afastar de Deus. Se eu estiver realmente em uma situação difícil, a gente tem que se aproximar de Deus. Aí vem aquela situação, mas eu não consigo nem falar, que dirá orar. Mas quem disse que você nesse momento vai ter forças para isso? Você tem que acreditar que existe alguém à destra de Deus que intercede por você, que intercede por mim, quando nós não podemos, quando nós não temos condições de orar, tamanhas dificuldades, mas isso não pode ser algo que abale a nossa fé em saber que Deus está no controle, que aquilo que estamos passando não é uma tentação e sim uma provação. E a aprovação serve para nos aprovar, a aprovação serve para fazer você crescer, para fazer com que minha vida cresça. Esse é um Deus, esse é o nosso Pai, e é quando temos intimidade com Ele, quando buscamos a Sua presença, estamos com Ele, Ele está conosco. Mas não se engane, caro ouvinte, se você não está com Ele, Ele não está com você. Se você está distante dEle, se você não está procurando viver uma vida de temor a Ele, buscando a Sua presença, eu me desculpe dizer para você, mas você está vulnerável. Você tem que buscar a presença do Pai, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Se você quer investir na vida do seu filho e o seu filho não quer receber esse investimento, o que você vai fazer? Você vai forçar? Não vai. Deus é a mesma coisa conosco por meio de Jesus. O Senhor não nos obriga a nada, mas Ele nos oferece de graça a salvação que está em Cristo Jesus, que está viva, salvação viva, que é Jesus, que está à direita e intercede por nós. Então, todos estavam contra Jó nessa aflição. Não só sua mulher, mas várias pessoas falando que ele estava em pecado, que ele estava errante, por isso que ele estava sofrendo. Mas o que fez com que Jó vencesse esse momento de tamanha dificuldade em sua vida?
Nós podemos citar algumas atitudes que, quando lemos a palavra, elas são facilmente identificadas. A fé inabalável em Deus, a resiliência de Jó, ou seja, resiliência é você sofrer forte pressão, aguentar a pressão e voltar ao estado natural, ao estado anterior. Muitos gostam de usar o exemplo da esponja. Quando você molha a esponja ou aperta a esponja mesmo seca, ela volta ao seu estado natural, ao seu estado normal. Assim foi na vida de Jó. Essa é uma característica dele, foi uma atitude dele, ser resiliente. E a outra característica que nos chama a atenção é a esperança. No texto que nós lemos, ela nos fala acerca disso. Não deu ouvido às vozes contrárias. Se estamos passando por aflições, se sabemos que aquilo, mesmo naquele momento, aparentemente nós não estamos conseguindo enxergar Deus, mas uma coisa eu quero dizer para você: quando o dia está nublado, o amanhece escuro, negro, eu quero dizer para você que o sol ele não deixa de brilhar. Em algum momento as nuvens vão passar e o sol vai resplandecer. Assim também é Deus em nossa vida. Assim, às vezes estamos passando por um dia negro, por um dia que eu digo é dia, iniciando 6 da manhã até as 17 horas, 18 horas, que é claro, às vezes está escuro, mas o sol não deixa de brilhar. Deus não deixa de ser Deus, porque você está passando por luta. Ele está vendo e Ele está com você. E Ele disse na sua palavra, Jesus Cristo disse, no mundo nós vamos ter aflição, mas tem de bom ânimo, o sol vai brilhar. Tem de bom ânimo, a nuvem negra vai sair. Mas eu quero destacar não essas atitudes de Jó. Eu quero destacar a atitude que consta no texto base. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Quando ele diz que eu sei, é a convicção, é a fé, é a certeza. Ele diz, eu sei. O que você sabe, Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar sobre a terra. Ele sinaliza muito para Jesus Cristo. Quem é o nosso Redentor? É Jesus. Quem é o nosso Redentor? É Jesus. E lá no Antigo Testamento, ele já sabia, ele já sinalizava que haveria de vir um Redentor para redimir o pecado da humanidade chamado Jesus Cristo. E ele disse meu. E o que me chama a atenção é justamente esse pronome possessivo meu. O pronome, quando ele diz meu Redentor, ele não está sendo egoísta, dizendo que é só dele. Em nenhum momento. Ele está dizendo que o meu, esse meu significa muita coisa para aqueles que estão passando por aflições, por dúvidas, para ter a certeza que no momento certo o sol vai brilhar, que no momento certo a vitória chegará. É o pronome possessivo que diz, ele é meu, eu tenho intimidade com ele. Spurgeon, o grande pregador, disse, precisamos nos apropriar dele antes de desfrutarmos dele. Olha que interessante. Esse pronome possessivo está dizendo assim para mim e para você, se aproprie de Deus, se aproprie de Jesus Cristo, num bom sentido, não me interprete com outro viés. Eu tenho que me apropriar dele para desfrutar aquilo que ele tem para mim, seja aqui nesta terra ou na eternidade. Na eternidade já está garantido aquilo que nós vamos desfrutar. Você não viu, não sabe, eu também não sei, mas sabemos que Jesus Cristo nos garantiu essa eternidade com Ele, que será maravilhosa. Não importa o que tenha lá, não importa como seja, o importante é que eu estarei com Jesus, você estará com Jesus, e lá será maravilhoso. Não haverá choro, ranger de dentes, tristezas, é lá que nós estaremos quando aceitarmos genuinamente Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. E aqui nesta terra também. Você quer desfrutar dele? Você precisa se apropriar dele. Então hoje é dia de você dizer que o meu Redentor vive. E essa luta que eu estou passando, como eu acabei de dizer, ela vai passar. As dificuldades virão, seja na sua vida secular, profissional, espiritual.
O importante é você entender que esse pronome possessivo, ele tem um significado. Quando ele diz que eu sei que o meu Redentor vive, ele está mostrando a sua ligação com o Redentor. Ele diz que ele está vivo, em condições de assumir o controle de toda a situação. Então, caro ouvinte, que neste dia você possa entender esta mensagem, que esta palavra ocupe um lugar especial no seu coração. O título da reflexão é Eu sei e Ele é meu. A vitória chegará. Não perca a oportunidade de se apropriar. Não perca a oportunidade de se apropriar dele antes de desfrutar dele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.